o Jason não usa uma serra elétrica. No verão de 1957, um jovem chamado Jason Voorhees se afoga no lago do acampamento Crystal Lake. Anos depois, em 1979, após a reabertura do acampamento, a sua mãe, a Pamela Voorhees, comete 9 assassinatos e depois acaba sendo decapitada por Alice Hard. Morte na qual inspira o Jason a começar sua onda de assassinatos por vingança à morte de sua mãe e também para manter a vontade da sua mãe de manter o acampamento fechado. Machados, lanças, facas são algumas das armas que o Jason acaba usando nos seus assassinatos durante os 12 filmes dele, porém nunca foi utilizada uma motosserra, a tal da serra elétrica, que geralmente a gente acaba associando com o personagem do Jason, que inclusive tem como sua arma principal o facão, que a gente vê em todas as fotos dele mais famosas. O filme do Sexta-feira 13 foi influenciado por Halloween, que tinha saído alguns anos antes, em 1978, que também foi influenciado por um filme que tinha saído alguns anos antes, que é o Massacre da Serra Elétrica, que é o filme do Leatherface, que esse sim usa a serra elétrica. A arma principal dele é a motosserra, por isso que é o Massacre da Serra Elétrica. Em 1980, que foi quando lançou o primeiro filme do Sexta-feira 13, o Jason não tinha nem sequer aparecido. Ele foi aparecer só a partir do segundo filme, o Sexta-feira 13 parte 2, que ele aparece a primeira vez e é utilizado contra ele a motosserra, por uma das sobreviventes tentando se defender, que acaba, na verdade, nem fazendo nada com a motosserra, porque ele sai correndo e ela também não usa contra ele. Mas, enfim. Tá indo. Meu Deus do céu. Segunda parte é essa que ele aparece com o saco de pão na cabeça. Também não é com a máscara. E é a partir desse ponto que o vídeo começa, que é a dúvida que gerou todo esse vídeo. Que é, se o Jason nunca usa serra elétrica e o facão é a sua arma principal, então por que a gente associa o Jason, a máscara dele, com a serra elétrica, que na verdade é do Bubba, que é do Leatherface lá do Massacre da Serra Elétrica. E é isso que a gente vai explorar nesse vídeo. Bora! Então bora, começando a parte 2 desse vídeo, na verdade a parte 1 desse vídeo, é dentro da cultura pop. Eu fiz uma pesquisa e dentro dessa pesquisa eu comecei a ir atrás de a partir de que momento, a partir de que ano que foi a primeira vez que fizeram a associação da máscara do Jason e a serra elétrica, que na verdade é do Bubba, lá do Massacre da Serra Elétrica. A primeira vez que eu consegui achar foi em 1989. E em 1989 já devia ter saído pelo menos uns 4 ou 5 Sexta-feira 13, dos 12 que tem. E desses 4 filmes, que provavelmente devem ter saído nesse meio tempo, ou mais, o Jason não usa serra elétrica. Que nem eu falei anteriormente, foi usado já contra ele. Eu não sei se nesse ponto de 1989, se ele já tinha morrido a primeira vez. Spoiler, devia ter avisado antes de ter falado. Enfim, é utilizado pelo menos umas 2 vezes, se eu não me engano, a serra elétrica contra ele. Uma dessas foi na parte 2, e a outra, se não me falha a memória, foi na parte 4. Mas se não for, eu coloco o aviso na tela. Bom, em 1989 foi lançado um filme chamado Férias Frustradas de Natal. E nesse filme, que é um filme de Natal, o personagem chamado Clark Griswold tem a cena em que ele abre o portão da garagem dele e ele sai pra cortar uma árvore que tinha no quintal dele, que eu não assisti o filme, mas eu imagino que provavelmente é pra fazer a decoração da árvore de Natal deles mesmo. E nessa cena ele se encontra com os vizinhos dele e o vizinho dele acaba falando alguma coisa zoando. Ele tá vestido com a máscara de hockey do Jason, que nessa época já tava usando a máscara, e com a serra elétrica, e começa a cortar lá a árvore dele. Griswold, where do you think you're going to put a tree that big? Bend over and I'll show you. You've got a lot of nerve talking to me like that, Griswold. I wasn't talking to you. Essa foi a primeira vez que eu consegui achar que foi feita uma associação das características desses 2 personagens, que tinham saído alguns anos antes deles, em alguma obra da cultura pop que não fosse algum filme deles. E seguindo isso,
Alguns anos mais pra frente, em 1993, em um jogo pra NES chamado Zombies Ate My Neighbors, na fase 4 desse jogo, chamada Chainsaw Edge Maze Mayhem, a gente enfrenta um inimigo que é nada mais nada menos do que um cara com uma máscara e com a serra elétrica que fica perseguindo o personagem que a gente controla, enquanto a gente tenta salvar os nossos vizinhos. E essa foi a segunda aparição que eu consegui achar, que liga também as características dos personagens, mas essa é uma aparição que provavelmente foi muito menor, por se tratar de ser um jogo, em comparação com a primeira que a gente viu lá atrás, que é de um filme. E filme, inclusive, esse que fez bastante sucesso na época. Bom, ainda em 1993, a gente tem a terceira aparição, logo depois do lançamento do jogo, que é no episódio de Simpsons. Quem diria, né, que o Simpsons iria fazer alguma aparição no meio. Mas é um episódio de Halloween que lança na 5ª temporada, no episódio número 2. Esse episódio, na verdade, ele é uma compilação de vários elementos da cultura pop que eles lançaram lá como episódio de terror. É uma cena que é seguida por duas aparições, duas referências de personagens. A primeira delas é o Homer, que ele entra dentro do quarto do Bart, usando máscara também, mas com a faca, que é uma referência ao Michael Myers. E logo depois ele sai do quarto, ele faz uma piada lá pro Bart. E depois ele volta com a serra elétrica e com a máscara do Jason. E faz de novo uma piada pro Bart lá, ele fala desculpa, sei lá. Bart, you wanna see my new chainsaw and hockey mask? Oh. Mas foi a segunda aparição, que é no episódio chamado Cape Fear. Essa foi a terceira aparição que eu consegui achar, lá das antigas, logo depois dos filmes do Jason, que também novamente liga o elemento dos dois personagens, e fazendo referência a eles, sendo que novamente o Jason não usa a serra elétrica, mas... enfim, aparece nesse episódio. E agora já pulando alguns anos, indo pros anos 2000, ali no início dos anos 2000, que é a minha favorita, que é o Eminem. O Eminem, na Anger Management Tour, que ele fez lá nos Estados Unidos, e eu não sei se ele foi pra algum outro país ou não, mas eu sei que ele fez nos Estados Unidos, ele fazia a abertura de alguns dos shows dele, especialmente o da Atlanta, que acho que foi o mais famoso, com uma roupa de jardineiro, aqueles macacão de jardineiro, e ele abre o show com uma máscara e fazendo barulho com a serra elétrica. É o início do show dele, ele canta uma música lá, e logo depois ele tira e segue o show normal. Acaba que virou uma marca registrada, né, durante essa época do Slim Shady, que depois acabou sendo meio abandonada, já que o Eminem também deixou de usar esse alter ego dele. Porém, em 2024, o Eminem voltou com esse elemento dele. Ele faz referência numa música chamada Tobey, que é pro Tobey Maguire, o Homem-Aranha. E nessa música, ele meio que usa esse elemento, faz referência a essa época da carreira dele com o Slim Shady. Essa música se trata bastante sobre ele falando do alter ego dele, assim como o Tobey Maguire tem o Homem-Aranha. E usando a máscara, ele mata ele mesmo, depois tira e é revelado que na verdade é ele. E nessa cena ele usa também a serra elétrica pra matar o alter ego dele, depois revelando que na verdade é ele mesmo. Ainda falando sobre o Eminem, há alguns anos atrás, eu não sei exatamente quando, que eu não me lembro, mas se eu não me engano 2024 também, o Eminem acabou recebendo uma skin no Fortnite. Ele recebeu, se eu não me engano, foram 4 skins no Fortnite, e numa dessas variantes, pra comemorar o lançamento do álbum novo que ele lançou, The Death of Slim Shady, ele recebe a skin que tem a máscara de hockey, assim como ele usava antes, e 3 picaretas, sendo que 2 delas são serras elétricas, que faz referência a essa época dele das antigas lá com o Slim Shady. Mas bom, logo depois de todas essas coisas do Eminem, a gente entra já nos dias atuais, que é seguido por diversas coisas da cultura pop que acabam implementando as características dos dois personagens, faz essa vinculação desses dois personagens, que é a máscara do Jason e a serra do Bubba, do Leatherface. E se a gente for ficar falando, daria o vídeo inteiro só sobre cada uma das vezes que aparece. Mas eu quis trazer essas, principalmente essas 4, para mostrar que logo depois que esses filmes lançaram, principalmente depois do Sexta-feira 13, né, que começou essa onda de pessoas que fazem essa associação de características dos dois personagens que na verdade nunca nem cruzaram o universo um do outro. E antes da gente seguir para a próxima parte desse vídeo, eu queria contextualizar um pouco do porquê que eu resolvi fazer esse vídeo. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque essa coisa veio na minha cabeça enquanto eu tava jogando Dead by Daylight com um amigo meu, que recentemente eu comecei a jogar, e dialogando com ele, eu percebi que no Dead by Daylight a gente tem o Michael Myers, que agora inclusive saiu do jogo por conta do lançamento do novo jogo solo dele. A gente tem o Bubba, do Massacre da Serra Elétrica, né, o Leatherface, porém a gente não tem o Jason. E conversando com ele, em algum momento, eu até citei que seria meio esquisito, na verdade, se no Dead by Daylight a gente tivesse 3 personagens que usam serra elétrica. Que a gente já tem o Hillbilly, que é um killer do próprio Dead by Daylight, ele não é de nenhuma obra. Que nem eu falei, já tem o Leatherface no jogo, porém o que eu tava falando era que
o Jason usa serra elétrica. E nesse momento esse meu amigo me corrige, falando que não, ele nunca usou, ele não usa serra elétrica, a arma dele é um facão. E daí depois eu tenho um mind blowing, conversando com ele, pesquisar e ver que realmente o Jason não usa a serra. Eu conversei sobre isso com a minha namorada e citei pra ela essa coisa que o Jason não usa serra, e ela teve a mesma reação que eu, que é de tipo, como assim o Jason não usa serra? O que me levou logo depois a pesquisar e ir atrás de assistir os filmes, tanto do Michael Myers quanto do Jason, e até o momento ainda não assisti o do Leatherface, que é o Massacre da Serra Elétrica, mas ainda vou assistir. Eu assisti os 2 primeiros filmes do Sexta-feira 13, assisti um Halloween, que é o do Michael Myers, e acabei assistindo também 2 Pânico, que é o do Ghostface, que veio logo depois também influenciado, né, pelos filmes de slasher, de gênero slasher, que ficaram em alta graças aos filmes que eu citei anteriormente. E acabei assistindo também as sagas do Pee-wee, pros próximos 12 filmes, que eu fiquei com preguiça de assistir, pra realmente chegar à conclusão e poder bater o martelo que ele não usa e correr atrás e entender o porquê que então as pessoas juntam esses 2 elementos. Que agora sim a gente entra no próximo tópico, que é falando do porquê que as pessoas juntam esses 2 elementos. E bom, na verdade, a explicação mais fácil seria falar que é porque é legal. É porque a máscara e a serra caem bem uma coisa com a outra. Que, na verdade, o Leatherface, né, já usa a máscara e a serra, mas com a máscara do Jason fica muito mais legal. A máscara do Jason de Ock é muito mais... sei lá. É muito mais massa mesmo. Porém, na explicação mais eureka da coisa, a gente pode falar que pode ser por conta do efeito Mandela, que provavelmente, na verdade, é sim por efeito Mandela. O efeito Mandela, caso você não saiba o que é, se você caiu aqui do nada nesse vídeo. Bom, resumindo o que é o efeito Mandela, é por conta do Nelson Mandela, que foi preso nos anos 80 e que acabou sendo solto no final dos anos 90, porém que muitas pessoas acabaram acreditando durante anos, por algum motivo, que ele tinha morrido na prisão, sendo que, na verdade, Nelson Mandela veio a morrer só em 2013, tipo, vários anos depois que ele já tinha sido solto da prisão. Inclusive, ele chegou a ver o Eminem fazendo esses shows. Mas bom, falando sobre o efeito Mandela, um pouco mais aprofundado e até citando alguns outros exemplos pra vocês terem de noção aí. A gente tem um exemplo do rabo do Pikachu, que, enfim, eu vou falar os mais famosos, tá? Eles são meio escrotos, mas o rabo do Pikachu, que muita gente acredita que no final do rabo do Pikachu ele tem um risquinho preto, ele tem enfim, uma faixinha preta no final do rabo dele, sendo que na verdade ele não tem. O rabo do Pikachu ele é inteiro amarelo, mas que provavelmente por conta das orelhas do Pikachu terem no final delas a lista preta, foram feitos bonecos, tipo, falsificados, assim, piratas, enfim, de camelô aí. E com esse detalhe, por talvez pessoas que não conheciam o personagem e viam que, pô, se o final da orelha dele é preto, então talvez o final do rabo também seja. Acabaram fazendo esses produtos e vendendo, e quando chegou na mão do público, de pessoas que não tinham condição, talvez, de comprar os brinquedos originais do Japão lá, que devem ser caríssimos, passaram a acreditar que o rabo do Pikachu era assim. Eu, inclusive, por anos, acabei achando que era assim. Mesmo acompanhando a série do Pokémon, jogando jogos, eu por anos acreditei que por algum motivo o rabo do Pikachu tinha esse final preto e não, ele não tem. E o próximo exemplo que a gente tem, vou citar só 2 aqui, mas é o do Darth Vader, que muita gente acredita, na verdade a mídia meio que acaba divulgando desse jeito, que é que quando, spoiler do filme de 40 anos atrás, o filme de 60 aí, eu não sei de quando que é, deve ser esse pai, velho, é muito velho. Na cena em que o Darth Vader se revela ser pai do Luke, todo mundo, e isso não, só os nerds sabem que não é assim, todo mundo acredita que o Darth Vader fala, Luke, eu sou seu pai. E na verdade no original, no filme, ele fala, não, eu sou seu pai. Enfim, esses são 2 exemplos do efeito Mandela, e que provavelmente, por serem 2 personagens que acabaram saindo um em seguida do outro, de filmes do gênero slasher, assim como Michael Myers, sendo personagens que usam máscara, as pessoas talvez tenham feito essa associação dos 2 elementos e acabaram que ficou, porque também, que nem eu falei anteriormente, faz sentido, é legal, esses 2 elementos da máscara e da serra, e acabou ficando durante todos esses anos, fazendo com que várias pessoas que hoje em dia não conhecem Sexta-feira 13, por ser que acaba sendo uma franquia que tá meio em baixa hoje em dia. Filme do gênero slasher, no geral, não tá muito em alta hoje em dia. Mas enfim, é basicamente por isso.
Eu queria trazer aqui esse vídeo pra espalhar essa informação, a voz da verdade, que o Jason não usa uma serra elétrica, que a gente acaba acreditando durante anos aí por conta disso. Porque, por exemplo, até em fantasias do Jason, do personagem, de carnaval, de Halloween, a gente acaba comprando esses dois elementos juntos. A máscara de hockey e a serra elétrica acabam vindo num pacote, geralmente juntos. Se você for jogar aí no Google agora pra você ver, tipo, vai abrir o Mercado Livre, qualquer outra loja aí, Shopee, não sei. Você vai encontrar vários desses pacotes com essas duas coisas que não fazem parte do mesmo personagem, mas todo mundo gosta. Se você for pro carnaval esse ano aí, nos próximos dias, você com certeza vai achar alguém vestido com a máscara do Jason e com a serra elétrica, e você vai poder chegar nesse cara sendo chatão e falar que, mano, esses personagens nem usam essas coisas, mas... Não seja assim. Deixa o cara ser feliz. Enfim, é basicamente isso. Eu queria compartilhar com vocês que eu tive esse bazinga na minha mente, esse eureka. Esse bazinga é de piada, né? Eu queria compartilhar que eu tive esse eureka nessas últimas semanas aí, que são dois elementos que fazem parte de personagens diferentes e que durante anos eu acreditei fielmente que fazia parte do mesmo personagem. Mas enfim... Se você gostou, clica no gostei, dá like aí. Se inscreve no canal, que nos próximas semanas aí a gente já traz vídeo novo. E é isso. Valeu. Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. E galera, GTA 6 confirmado para 19 de novembro de 2026. GTA 6. Fala galera, você tá no BJ aqui. Foda-se, eu nem vou colocar essa porra.